Arquitetura e fluxo de fundos do ecossistema Minho. Introdução. O que é a Minho de verdade? A Minho não é apenas um token, é um ecossistema completo, totalmente on-chain, criado para eliminar promessas vagas, controles ocultos e decisões arbitrárias. Tudo o que acontece no ecossistema Minho acontece por meio de contratos inteligentes públicos, auditáveis e verificáveis. Neste vídeo, eu vou explicar a arquitetura do ecossistema e, principalmente, o fluxo completo de tokens e fundos, desde antes da pré-venda até o funcionamento contínuo do projeto. Nada aqui depende de confiança no fundador. Tudo depende de regras imutáveis gravadas na blockchain. Antes da pré-venda, o momento mais importante. Antes da pré-venda acontecer, o fundador executa a etapa mais crítica de todo o projeto. Ele transfere antecipadamente para cada contrato do ecossistema a quantidade exata de tokens que aquele contrato pode usar. Depois disso, o fundador não tem mais acesso a esses fundos. Nenhuma carteira humana pode movimentar esses tokens. Apenas os contratos, seguindo regras pré-definidas, podem utilizá-los. Esse é o momento em que o ecossistema deixa de depender de pessoas e passa a depender apenas de código. Pré-venda. 100 bilhões de tokens. A pré-venda da Minho possui exatamente 100 bilhões de tokens. Quando um comprador participa da pré-venda, 20% dos tokens são entregues imediatamente. 80% são enviados automaticamente para o contrato Minho Vesting. Esses 80% ficam bloqueados e são liberados gradualmente, à razão de 5% por semana, diretamente para o comprador. Tokens da pré-venda que não forem vendidos são queimados permanentemente. Não existe reaproveitamento. Não existe redirecionamento. Token não vendido é token destruído. Destino dos BNBs da pré-venda. Todo o valor arrecadado na pré-venda segue uma regra simples e transparente. 90% dos BNBs são enviados para o Liquidity Bootstrapper. 10% dos BNBs vão para o fundador, exclusivamente para a continuidade do projeto. Essa divisão é fixa, conhecida antes da pré-venda e registrada no contrato. Liquidity Bootstrapper. Função única, one shot. O Liquidity Bootstrapper é um contrato com uma única missão. Ele recebe 300 bilhões de tokens Minho, enviados antecipadamente pelo fundador, 90% dos BNBs arrecadados na pré-venda, e executa uma única ação, apenas uma vez. Cria o par Minho/BNB. Define o preço inicial 10% acima do preço da pré-venda. Adiciona liquidez usando os BNBs arrecadados. Queima permanentemente os LP tokens. Depois disso, o contrato não pode ser reutilizado. Liquidez criada, LP queimado. Nenhuma possibilidade de remoção futura. Tokens restantes. Nem todos os 300 bilhões de tokens enviados ao Liquidity Bootstrapper vão para a pool. Os tokens que não forem necessários para criar a liquidez inicial são automaticamente enviados para o contrato Inject Liquidity. E aqui entra uma regra fundamental. O Inject Liquidity não possui função de saque. Tokens só podem sair desse contrato para injeção de liquidez, e somente após votação da comunidade. Nenhuma pessoa, nem o fundador, nem a DAO, pode retirar tokens livremente. Tokens do fundador, 50 bilhões. Os 50 bilhões de tokens do fundador não ficam em carteira. Eles são enviados para o Minho Vesting, com regras claras. Cliff de 3 meses, sem liberação alguma. Após o cliff, 5 bilhões de tokens por mês, até completar o total. Isso elimina a pressão de venda inicial e alinha o fundador ao longo prazo do projeto. Tokens para CX, 150 bilhões. Os 150 bilhões de tokens reservados para futuras listagens em exchanges centralizadas também ficam em vesting. Esses tokens não ficam disponíveis no mercado. Não podem ser usados antes da listagem. Só são liberados diretamente para a carteira da exchange quando necessário. Transparência total sobre quando e como esses tokens entram em circulação. Tokens da DAO,
200 bilhões. Os 200 bilhões de tokens da DAO ficam igualmente no Minho Vesting. Após a ativação oficial da DAO, a liberação é de 2,5 bilhões de tokens por semana, quantidade pensada para ser absorvida pelo mercado. Evita mau uso, abuso ou decisões impulsivas da comunidade. A DAO não tem acesso irrestrito ao tesouro. Ela segue regras automáticas. Tokens de funcionamento: 200 bilhões. Outros 200 bilhões de tokens são destinados ao funcionamento do ecossistema: marketing, infraestrutura, desenvolvimento, operações gerais. Esses tokens seguem a mesma regra da DAO: 2,5 bilhões liberados por semana, sem acesso direto, sem saques manuais. Tudo previsível, tudo verificável. Token Minho: regras imutáveis. O token Minho possui características imutáveis. Não existe mint adicional. As taxas são fixas e não podem ser alteradas. Não há funções escondidas. O supply é conhecido, finito e auditável. Nenhuma atualização futura pode mudar essas regras. Esse foi o fluxo completo de fundos do ecossistema Minho, desde o momento zero, antes da pré-venda, até o funcionamento contínuo do projeto. No próximo vídeo, vamos explicar o cérebro do ecossistema, Registre, Events, Hub, e como todos os contratos conversam entre si sem depender de confiança. Tudo público, tudo on-chain, tudo verificável.